Boa noite. Hoje é dia 24 de junho de 2025. Vamos começar mais na verdade, um encontro aberto extraordinário do Grupo de Estudo Ecologia e Marxismo, né, para discutir, né, a partir de uma perspectiva, né, da esquerda radical, a crise no Oriente Médio, né, a escalada bélica, né, que nós vimos acontecer. E não foi qualquer escalada, né, o bombardeamento do Irã pelos Estados Unidos. Hoje, a gente não faria, né, encontro aberto do grupo de estudo, seria uma atividade para os membros do grupo, para continuar a nossa discussão sobre o programa da classe trabalhadora pela sobrevivência. Né? Mas, em função desse bombardeamento, né, e inclusive de toda a ansiedade, né, porque é uma situação que gera, inclusive, ansiedade, dúvidas, né? Pessoas se perguntando se isso significa que a Terceira Guerra Mundial vai começar, ou até se ela já começou, né? Porque, né, a gente tem visto essa escalada não só no Oriente Médio, né, mas o número de guerras, né, está crescendo, né? Pelo menos em 2024 foi maior do que o número de guerras em 2023, né? E se tornando mais perigosas, inclusive. Né? Então, a gente decidiu fazer essa atividade hoje, organizamos de domingo para cá. Né? Quero agradecer muito ao Plínio, muito a Simone por terem topado de uma hora para outra, né, fazer essa atividade. Eu convidei várias organizações para enviarem seus representantes para participarem. Então, eu quero agradecer também as organizações que tentaram e não conseguiram, né, porque realmente, né, vários quadros importantes das organizações que poderiam falar com a gente hoje já tinham outros compromissos, né, não puderam vir aqui. Então, deixa eu só, antes de passar a palavra, né, dizer que o Plínio, né, ele é do Conselho Editorial, né, o editor do Contrapoder, né, eu também faço parte do Conselho Editorial, tem outros membros do Conselho Editorial aqui com a gente agora, né? Eu vi o Pedro, o Felipe, Marlene, não sei se tem mais algum que eu perdi. Né? E é professor aposentado, né, de Economia da Unicamp. A Simone Ishibashi, espero que eu tenha pronunciado direito, senão depois você me ensina, é militante do MRT, né, do Esquerda Diário e doutora em Economia Política Internacional, né, autora da tese Geopolítica da Crise, uma análise da política estadunidense para a Primavera Árabe. Então, agradeço muito, novamente, você estar aqui e passo a palavra para o Plinio. Então, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer a possibilidade de voltar aqui ao encontrar, né, os membros do Grupo de Estudo Ecologia e Marxismo, que é um estudo absolutamente fundamental para o nosso novo momento histórico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas observações imediatas sobre a crise e algumas considerações sobre os condicionantes estruturais da crise. Porque, na verdade, esta crise, ela, às vezes, é posta como resultado do desatino do Netanyahu e das loucuras do Trump. Eu acho que, para além desses dois aspectos, que podem ter elementos importantes na conjuntura, existem condicionantes mais estruturais, que eu acho que é o que estão, em última instância, moldando o sentido do movimento. Então, primeiro, o que aconteceu? Né? Este conflito Irã-Israel. Né? Na verdade, Israel-Irã. Este, na verdade, é um conflito, é uma guerra anunciada. Né? Muito tempo, o Israel tem a intenção de destruir qualquer possibilidade de desenvolvimento de uma bomba atômica pelo Irã, e há muito tempo, desde o primeiro governo Trump, pelo menos, os Estados Unidos pensa
em como fazer a guerra com o Irã. Esse é um debate que tem uma longa data. O que está por trás desta movimentação? O controle geopolítico do Meio Oriente. Então, essa que é a questão central. Do ponto de vista de Israel, né, derrotar Irã é importante por dois lados, que é um só, dois lados da mesma moeda. De um lado, para minar, solapar, né, acabar com o eixo da resistência, né, da resistência do Hamas, né, do Hezbollah, do Iêmen, né, tudo isso está, em certo sentido, ancorado em torno, né, do Irã. Por outro lado, o plano de Israel de ampliar, né, de fazer o grande Israel. Então, dá para entender perfeitamente. Do ponto de vista americano, eu acho que o controle, o interesse imediato, que sempre aparece, é o controle do petróleo e do gás. Mas eu acho que o controle, para além deste interesse material concreto que está presente, o interesse americano é o cerco à China. Eles precisam estrangular o Irã para ter um controle pleno do Meio Oriente e, com isto, prejudicar o abastecimento de energia, petróleo e gás da China. Então, é este que é o interesse destes dois países, né, em atacar o Irã. E o Irã nisso? Né? O Irã, na verdade, não quer a guerra. Né? E nós temos visto, o Irã tem sido muito prudente, né, e muito cauteloso na condução desta provocação, que é uma provocação permanente de Israel e dos Estados Unidos. Ele não quer a guerra, ele, digamos, está se preparando para a guerra, porque ele sabe que ele não quer, mas que ele pode ter que enfrentar a guerra, mas eu acho que o Irã fará de tudo para não ter uma escalada da guerra. Mas não é a política de Israel nem dos americanos. Nesta política, nesta aliança Israel-Estados Unidos, existe muito, eu escuto muito, né, comentadores que dizem que os Estados Unidos está sendo empurrado para a guerra. Eu penso diferente. Né? Eu acho que o Israel não consegue empurrar os Estados Unidos. Né? Eu acho que é os Estados Unidos que trabalha digamos, em uníssono com Israel em relação à guerra. Né? Então, não acho que seja uma guerra de Israel que envolve os americanos. Eu acho que é uma guerra dos americanos que envolve Israel. E, nesse sentido, eu tenho uma hipótese. Eu acho que nós estamos começando a viver um novo tipo de guerra, que é uma guerra terceirizada. Então, é uma guerra onde os Estados Unidos financia, vende as armas, dá o apoio logístico, mas não morrem norte-americanos. Né? São, digamos, os israelenses que vão à luta morrer. Então, eu acho que esta é a configuração. Os episódios dos últimos 13 dias, eu acho que eles representam uma mudança de qualidade na instabilidade permanente do Meio Oriente. E acho que é um ponto de não retorno. Nós estamos muito em cima da bucha. É muito difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer, porque ninguém sabe bem qual foi a contundência, a eficácia, o efeito do ataque de Israel. Aparentemente teve, sim, causou muito dano material, algum dano pessoal, mas nós não sabemos até que ponto causou um dano sistêmico, né? No sistema, no país, no funcionamento do país como um todo. E vice-versa. Né? Israel tenta esconder, como ele pode, os danos provocados pela retaliação, pelo revide do Irã. Aparentemente, o dano foi substancial, foi grande, foi o suficiente para doer, mas nós não sabemos exatamente ainda qual foi o alcance disso. Porque na guerra, como já é um jargão dizer, a primeira vítima é a verdade. E nesta guerra moderna, eu acho que há um componente novo nisso, que é a guerra de diversão, de narrativa. Então,
nós vamos ter que esperar um pouquinho para entender o que aconteceu. Mas a minha hipótese é que o que já foi feito não tem volta atrás e vai provocar uma mudança de qualidade. E a primeira mudança de qualidade é uma desestabilização da região como um todo. Eu faço um paralelo com o ataque do Hamas. Quando a gente olha o que foi o ataque do Hamas e vemos o que aconteceu depois, eu vou fazer uma metáfora. O ataque do Hamas foi como um primeiro dominó que caiu e que começou uma série de desequilíbrios. Eu acho que agora nós chegamos já não num dominó, mas num tijolo. Eu acho que esta ação contra o Irã vai provocar uma desestabilização ainda maior da região. Que eu vou caracterizar, pegando um termo que eu vi utilizado por um jornalista americano, Chris Hedges, que ele falou, abriu, a guerra agora, o bombardeio do Irã, abriu a caixa de Pandora. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu, e o desdobramento disto é imprevisível. Mas, aparentemente, os americanos jogam uma cartada, uma espécie de tudo ou nada. Nós vamos para o controle completo da região, nós vamos aniquilar o Irã. E nesta jogada, os Estados Unidos pode ganhar, o Irã pode resistir, e pode ter um meio termo, uma espécie de uma trégua, isso eu acho que não está ainda claro. Mas o que está claro é que os governos da Turquia, da Jordânia, do Egito, vão sofrer turbulências fortes. Outro dia eu vi um discurso do Erdogan, um discurso, claro, ele é o Robinho, do Meio Oriente, ele vem para cá, vai para lá, na verdade, mas ele faz o jogo ocidental como regra. Mas ele fez um discurso muito violento contra os Estados Unidos. Por que ele fez isso? Porque eu acho que ele tem uma base muçulmana que exige esse discurso. Então, eu acho que isso mostra como estes ataques foram ataques que mudam a correlação de forças, que movimentam a região. Não sabemos para onde. Segundo efeito que eu acho que é importante do que aconteceu é a aceleração da corrida armamentista, e principalmente da corrida nuclear. Porque eu até vi uma piadinha que eu vou socializar aqui. O cara pergunta, por que vocês bombardearam o Irã? Porque eles estão desenvolvendo a bomba atômica. E por que não bombardearam a Rússia? Porque eles já têm a bomba atômica. Bom, todo mundo entendeu isso. Quem não tem bomba atômica agora fica ao sabor do arbítrio da política norte-americana. Então, isto, na verdade, provoca uma corrida nuclear e uma corrida armamentista, que está inscrito dentro da tendência mais geral que nós vamos, que eu acho que está condicionando a reorganização do mundo em escala mais global. Terceira consequência que eu acho importante desta medida, o colapso da ONU, a falência completa da ONU, a falência das leis internacionais, porque os Estados Unidos atropelaram todas as leis que eles mesmos criaram, porque as instituições internacionais foram criadas por ele. Então, ele meio que diz, eu jogo bomba quando eu quiser. Isto tem um impacto para fora, não tem mais lei, é um vale-tudo, mas tem também um impacto para dentro dos Estados Unidos. Porque, ao fazer esse bombardeio, o Trump também atropelou a Constituição norte-americana. Então, é claro que esse lado externo dos Estados Unidos representa também uma crise interna profunda dos Estados Unidos. Então, esta é uma outra consequência importante do que aconteceu. E se diz, mas e aonde nós estamos? Eu diria que nós estamos no prelúdio de uma possível terceira guerra mundial, que se daria, talvez não como as outras duas guerras, mas que se daria
como uma espécie de guerra proxy, que é um pouco o novo formato, né? Onde tem, de um lado, os Estados Unidos e toda a Europa Ocidental, do outro lado, a China e possivelmente a Rússia. Mas quem briga são os iranianos e o Estado de Israel. Esses são os que fazem, de fato, a briga. Eu acho que é isto que está se configurando, porque, no fundo, bom, qual é o condicionante estrutural disso? O condicionante estrutural disto é uma mudança de qualidade na crise estrutural do capital. Nós estamos num capitalismo em crise. Né? Como é que o capitalismo... O que é esta crise estrutural? É um capitalismo em descenso. O que provoca o descenso? A crise do capital é provocada sempre por uma queda na taxa de lucro, né? Uma tendência à taxa de lucro. Então, é a totalidade do capitalismo que entra em questão pela tendência decrescente da taxa de lucro. Como é que o capitalismo administrava isso? O capital administrava isto sob a batuta dos Estados Unidos, do capital norte-americano, pela globalização dos negócios, né? Pela expansão do mercado mundial, pela mundialização do capital. Né? Esta foi a política, desde o momento em que a crise se implanta, na década de 70. Né? Isso assume a forma de uma globalização multilateral que foi toda moldada pelo interesse dos Estados Unidos. Bom, esta forma de administrar a crise, como? Promovendo uma contratendência à tendência decrescente da taxa de lucro, cujo eixo central é uma ofensiva permanente do capital contra o trabalho, contra o meio ambiente. Né? E, na verdade, é a mesma lógica de devastação do trabalho que tem como contrapartida a devastação do meio ambiente. Bom, esta política ela entra em crise em 2008. E o que nós estamos assistindo é, né, o movimento desta crise, né, de 2008, que vai se aprofundando. E a minha impressão é que este movimento muda de qualidade nos últimos anos. Por que ela muda de qualidade? Como é que a gente vê isso? Vê pelo aumento, né, pela contradição, no fundo, entre desenvolvimento das forças produtivas em escala mundial. Na economia, isso ganhou a forma do desenvolvimento de cadeias de valor, então é uma especialização, uma superespecialização da produção, não é mais uma especialização indústria-agricultura, mas uma especialização indústria-agricultura e dentro da indústria, e dentro dos serviços. Então, este processo ele choca com a necessidade do capital de reproduzir a relação capital-trabalho em bases nacionais. Essa que eu acho que é a contradição que vem à tona neste período. E isto se manifesta internamente na forma de crescentes desigualdades sociais e externamente na forma de crescentes rivalidades nacionais. E este processo começa, né, estoura no plano internacional com a guerra da Ucrânia, né, com a militarização da moeda pelos Estados Unidos, pela militarização do comércio internacional, que vai, no fundo, solapando toda a ordem internacional montada pelo próprio Estados Unidos no pós-guerra. Então, nós vamos entrando num terreno onde não tem mais lei, né? Não tem mais regra confiável. E internamente, pela crise social, né? Uma crise social que está aberta em todos os países e aberta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o epicentro desta crise, porque ele é o coração do capital. E ele, no fundo, qual é a política dele aqui, para fora? Administrar o declínio do Império Americano. E para administrar o declínio do Império Americano,
ele não consegue mais evitar o declínio. Né? Quando o Trump diz, olha, vou fazer os Estados Unidos grande outra vez, né? A chamada MAGA. Ele, na verdade, reconhece primeiro que os Estados Unidos está em decadência e, na verdade, ele não vai conseguir fazer os Estados Unidos grande outra vez, mas ele pode conseguir administrar o declínio norte-americano. E, para isto, o principal inimigo é a China. Ele precisa conter a China. E eu acho que todas as ações do Estado norte-americano são para conter a China. E as divergências dentro da burguesia e da burocracia que conduz o Estado americano é como conter a China. Qual é a estratégia para conter a China? Então, eu acho que é dentro desta movimentação, né, que está este conflito armado. Né? Então, quando a gente olha o conflito em perspectiva histórica, ele é um elo de um processo mais amplo, mais complexo e mais perigoso. Por trás disso tudo está, como eu falei, a crise estrutural do capital, que se manifesta na forma de um grande excedente absoluto de capital que paira no ar. Né? O capital, ele funciona, né? Ele é a valorização do valor, ele funciona que nem uma bicicleta. Ele tem que estar sempre na busca do lucro. O capital que fica suspenso no ar, sem alternativa de procurar lucro, é um não capital. Ele tende à liquidação. Por isso que o Marx dizia que na crise vai ser a briga do velho com o novo. O capital velho anacrônico tende a ser destruído. Mas se o capital é muito forte, do ponto de vista financeiro, tecnológico e político, para impedir a liquidação, esta massa de capital absoluto permanece na forma de capital fictício, né, na forma de estruturas produtivas obsoletas, mas que resistem por proteção, por protecionismo, por vários mecanismos, resistem à destruição. Bom, se isto não é resolvido, se esta massa, né, se esta indigestão de sobreacumulação não é resolvida pelo mercado, porque o Estado não deixa, ela tende a ser a extrapolar o problema para a guerra. Por isso é que, normalmente, as grandes crises do capitalismo terminam em guerra. Então, é esta pulsão destrutiva latente na economia mundial que eu acho que está por trás deste belicismo que nós estamos vendo no mundo inteiro e que agora explode quase que sem nenhum tipo de inibição no Meio Oriente. Então, é isso, eu não controlei o tempo aqui, mas é a introdução que eu queria dar, assim, para a gente pensar esta grande confusão em que nós estamos metidos. É isso, fico por aqui nesta primeira rodada. Maravilha, Plínio. Obrigado mais uma vez. Eu queria aproveitar para dar boa noite, né, para todo mundo que entrou, né, enquanto o Plínio estava falando, e dar boa noite para o Rames, né, que está aqui com a gente já, né, acompanhando o debate. Então, eu vou passar para a Simone. Né, eu não gosto muito, né, nessas falas iniciais de limitar o tempo, né, porque as contribuições são importantes, né? Então, claro, a gente não pode sair daqui 11 horas, né? Mas eu quero que a Simone e o Ramos também fiquem à vontade. Tá bom, Simone? Por favor. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite de poder estar aqui reunida com vocês, falando desse tema super importante. É muito bom, né, poder ouvir falas tão lúcidas, né, como essa que o Plínio trouxe. Inclusive, ele economiza bastante coisa da minha, porque já traçou aí uma análise, né, do conflito do ponto de vista mais estratégico, né, que diz respeito aí à dinâmica imperialista, né, e das crises que a gente está inserido mundialmente, mas eu queria, então, trazer, né,
um panorama, mas a partir de um outro ponto de vista, tá? Que é cruzando um pouco a guerra, né, essa guerra contra o Irã, e a situação com o genocídio do povo palestino, que a gente está dentro desse contexto, né, também. Então, a gente está hoje há mais de 600 dias, né, desse genocídio perpetrado por Israel. A gente tem hoje uma cifra de 56 mil mortos, 131.242 feridos e cerca de 11 mil desaparecidos, com repercussões inéditas, né, para a região e também, enfim, aí para todo equilíbrio de forças que está colocado hoje, que está cruzado com essa guerra que tem essas motivações que o Plínio citou. E eu queria trazer esse contexto porque, assim, nessa breve fala, eu queria defender 3 ideias, né, 3 questões fundamentais. A primeira é justamente essa, né, de que a gente está em meio a uma guerra imperialista e sionista. Eu acho que é importante a gente entender quem está instrumentalizando quem aí na situação em relação ao Irã. Realmente essa é uma grande questão, né, para a gente acompanhar. E mais, o que é indubitável é que é um sintoma da decadência estratégica da hegemonia norte-americana como principal imperialismo no cenário internacional. Isso não é um processo que começou agora, né, é um processo de mais longa data, mas que a gente vê hoje uma desorganização, vamos dizer assim, do sistema internacional muito importante e do equilíbrio de forças nas regiões onde o imperialismo se projeta de uma forma bastante fundamental. E a grande questão no que se refere à guerra, ao ataque ao Irã, eu vou trazer um pouco as contradições que isso coloca tanto para Israel quanto para os Estados Unidos, né? Não só em termos de geopolítica, mas também as contradições internas domésticas, né, que Israel hoje enfrenta. A segunda ideia que eu queria trazer é que o mundo está, né, vendo um genocídio a 4K, né, sendo aí, enfim, a todo momento invadindo as redes sociais, a todo instante, né, contra o povo palestino. E me parece que a violência e o objetivo estratégico de Israel com esse genocídio não é simplesmente a ocupação territorial da porção que a gente conhece como faixa de Gaza, né? Ela tende a um objetivo algo maior, e esse objetivo diz respeito à própria viabilidade do Estado de Israel, tal como ele se constituiu até hoje, porque, como subproduto, e aqui é a parte um pouco mais otimista que eu vou trazer, que é a terceira ideia que eu quero colocar em discussão, a gente está diante de um movimento internacional contra o genocídio palestino, que é muito importante, em certa medida inédito, e que ele tem que confluir, né, com um movimento contra a guerra, hoje contra o Irã, mas em perspectiva, enfim, em toda a região do Oriente Médio. Então, são essas 3 questões que eu queria colocar, né? No que diz respeito à situação atual da guerra, né, contra o Irã, eu acho que a gente ainda tem muitas questões para acompanhar como elas vão ser desenvolvidas, né, no próximo período, mas o que sim é certo é que a gente está numa escalada progressiva, né? Hoje, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele tinha anunciado um cessar-fogo, né, um acordo de cessar-fogo, mas esse acordo não foi confirmado. O que a gente teve foi a denúncia por parte do Irã de uma série de ataques, né, e que, enfim, com bombardeio e com a inclusão, inclusive, dos Estados Unidos como um agente, né, desses bombardeios. A gente viu os alvos militares dos Estados Unidos no Catar também sendo alvejados, né, e isso tudo está levando a uma situação que pode escalar bastante rapidamente. Seja como for, assim, a gente ainda precisa observar qual é a dinâmica que vai se constituir, mas o fato é que desde o dia 13 de junho, quando esse confronto direto começou, o que a gente tem testemunhado aí é uma mudança um pouco de perspectiva de Israel em relação a como lidar com as outras potências da região, né? O que a gente vê? A gente vê uma aposta muito arriscada de Israel, né? Existe uma ambição declarada, que é uma ambição hoje compartilhada verbalmente pelos Estados Unidos e pelo Estado de Israel, que seria
derrubar o regime iraniano, né, colocar um limite ali pela força da guerra. Mas por trás dessa ambição, por trás dessa aposta, né, o que a gente tem é uma situação extremamente custosa do ponto de vista político para Israel conseguir seguir esse plano adiante, né? A questão justamente qual é esse custo estratégico e dentro de qual horizonte político isso tem se desenvolvido, porque se essa guerra ela não conseguir derrubar o regime iraniano, se ela destruir o sistema de alianças com as burguesias árabes que os Estados Unidos construíram ao longo das últimas décadas, se isso insuflar, né, vamos dizer assim, a já latente, porque é uma coisa que existe, ela não tem se manifestado, mas é latente, né, a raiva popular dessas populações desses países. O que pode acontecer nessa região é algo que a gente não consegue mensurar hoje do ponto de vista de custo político, inclusive para Israel e para os Estados Unidos. Então, assim, não é uma ofensiva simples, tá? É claro que, assim, nesse processo de decadência do imperialismo norte-americano, da hegemonia estadunidense, o que a gente vê é que eles caem atirando, né? Essa é a dinâmica frequente. No entanto, isso pode colocar em xeque justamente a própria viabilidade do Estado de Israel, porque o objetivo oposto é muito elevado, né? Você realmente, assim, e é um objetivo de várias frentes, porque, ao mesmo tempo, está acontecendo o genocídio, que é altamente custoso para o Estado de Israel, né? Então, deslocar 2 milhões de pessoas de Gaza, né? Forçar que o Egito receba, e, ao mesmo tempo, conseguir mudar o regime iraniano, se trata de uma transformação pela via das armas de todo o equilíbrio do Oriente Médio. Isso não é simples, eu não estou dizendo que não possa ser esse o resultado, mas isso não é uma coisa simples de ser feita, né? Isso é uma coisa que traz muitas contradições, principalmente se a gente considerar que ocorre em um momento em que, segundo o jornal israelense Haaretz, cerca de 40% dos israelenses gostariam de emigrar. A gente tem pesquisas que são bem interessantes, porque elas são contraditórias em certo sentido, né? Tem uma que diz que 80% da população israelense apoia o genocídio completo do povo palestino, mas, ao mesmo tempo, 40% gostaria de migrar. E a gente sabe que o aparente todo-poderoso exército do Estado de Israel está sendo obrigado a recorrer aos imigrantes africanos para poder ter aí os efetivos suficientes para guerrear nessas duas frentes, porque uma parte do que seria o exército e uma parte do que seriam os reservistas, né, israelenses estão se negando e estão saindo do país e não querem protagonizar essas guerras, não porque se importam e não por pacifismo, né? Não porque estão questionando necessariamente a linha do Netanyahu ou tenham aí entendido a importância da causa palestina, porque a polarização na sociedade israelense ela vai muito para a ultradireita, mas porque eles sabem que a guerra é um assunto sério que tem um custo alto numa região extremamente conflitiva. Então, a tendência não é que seja uma guerra simples e nem sequer curta, caso essa dinâmica continue escalonando. Então, isso também é uma contradição. E é interessante esse mecanismo, porque o Estado sionista ele está prometendo cidadania israelense para esses imigrantes e, em troca disso, os tem convocado para fazerem parte das fileiras do exército, né, em um número proporcionalmente muito mais alto do que sempre aconteceu. E a gente não pode esquecer também que essa guerra ela começou um dia depois do parlamento israelense, o Knesset, praticamente ter se autodissolvido. Teve quase ter se autodissolvido, né? Ele não chegou a se autodissolver, mas teve uma votação extremamente apertada e acirrada entre chamar novas eleições adiantadas, depor o Netanyahu, e, a partir daí, dissolver o parlamento para reconstituir, vamos dizer assim, com uma auto-reforma o próprio regime. Tamanha crise que se encontra a política hoje, as grandes forças políticas que comandam Israel. Então, assim, do ponto de vista doméstico, a situação é muito complicada,
né? Então, não é que não teria custos, né? E nesse contexto, o papel dos Estados Unidos e o posicionamento que teve desde então, a gente viu muitos zigue-zagues, e por isso que eu acho que essa reflexão que o Plínio propõe é muito importante e muito interessante. Quem está arrastando quem? Afinal de contas, porque logo que o Netanyahu, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas logo que o Netanyahu anunciou o primeiro bombardeio, o Marco Rubio, ele saiu nas redes sociais dizendo que se tratava de uma ação unilateral do Estado de Israel, que os Estados Unidos não tinham nem autorizado e nem participado nesse primeiro bombardeio. Em seguida, o Trump efetivamente se alinhou completamente com o Estado de Israel e agora participa diretamente dos bombardeios, né? Então, assim, se nota que existe uma aliança, que é uma aliança, inclusive, militar, para protagonizar essa guerra. No entanto, esse vai e vem, ele coloca realmente essa questão, porque a gente sabe também que, do ponto de vista estratégico, o Trump, ele sempre tentou realinhar a política externa norte-americana do Oriente Médio para a Ásia Oriental e, mais especificamente, para fazer frente à China. E essa é uma necessidade norte-americana, né? É uma necessidade do imperialismo norte-americano hoje, fazer frente à China. Então, assim, essa mudança estratégica aparente, ela também traz uma série de contradições para o próprio planejamento do Donald Trump, né? E é uma mudança significativa em relação ao que sempre foi a estratégia de Israel. Israel foi muito hábil pela violência, pelo colonialismo, mas e também por uma série de manobras políticas, pela relação com o imperialismo estadunidense, mas sempre foi muito hábil de existir, de ser um enclave imperialista num mar, né, de uma ilha imperialista cercada de países árabes, com quem teve que costurar relações, como foi o próprio Egito, como foi, enfim, uma série de outros países ali do entorno. E nesse contexto anterior ao que a gente está assistindo agora, a doutrina israelense, ela sempre foi evitar guerras diretas, guerras prolongadas, né? Aqui, evidentemente, eu não estou falando do povo palestino, porque aí sim a violência sempre foi a tônica, mas não se tratava de guerra, se tratava de uma expansão colonial, mas com as outras nações, Israel sempre tentou evitar essas guerras prolongadas justamente por todo esse barril de pólvora que é a região, né? Então, a estratégia anterior de Israel, ela era lutar dividindo os inimigos, fundamentalmente. Então, o que eles faziam? Por exemplo, com os palestinos, né? Eles tinham a política de apoio ao Hamas na década de 80, e aí, contra os apoiadores do Fatah e do Yasser Arafat, e aí foram instrumentalizando isso até assassinarem o Yasser Arafat e até o Hamas se passar a governar a faixa de Gaza e se declarar mais radicalmente opositor ao Estado de Israel, né? Mas essa sempre foi a forma um pouco de Israel lidar com essas contradições, né? Era dividir o que eles consideravam como inimigo, mas sem se colocar a tarefa de erradicar. E agora, na verdade, Israel mudou a estratégia, porque eles estão se colocando abertamente, declaradamente, a tarefa de erradicar, de fazer um genocídio contra o povo palestino, ou seja, né, porque aí as palavras elas têm peso. Quando a gente diz que é um genocídio, a gente não está falando só porque, enfim, é uma palavra mais forte, a gente está falando porque essa é uma declaração dada pelos altos comandos, né, do Estado sionista. Então, realmente, assim, e a prática vem no mesmo tom, né? Então, agora se trataria de erradicar e, em relação ao Irã, partir para um enfrentamento aberto, né? E, nesse sentido, eu acho bem interessante isso que o Plínio trouxe, né? Porque a gente ainda precisa investigar muito bem como vai se dar a continuidade dessa aliança entre os Estados Unidos e Israel nesse contexto, né? Porque, olhando a fotografia, realmente parece que Israel está puxando os Estados Unidos para um conflito que não estava planejado. Mas o problema os Estados Unidos podem se dar ao luxo, né, de abrir mão, de deixar numa crise o seu único aliado carnal, né? Então, assim, é uma questão, mas o que sim a gente pode perceber,
que a gente vai ter que ver como é que vai seguir, né? Porque, assim, esse contexto todo da localização de Israel, quando começa o bombardeio ao Irã, ele não pode ser desprezado porque Israel não estava bem localizado. A gente vinha de um processo muito importante, né, de questionamento, não só ao genocídio contra o povo palestino, mas à viabilidade de Israel como tal, como um Estado sionista, né, e a sua expansão colonial. Então, assim, eu estou vendo pela primeira vez, a gente fala sobre a Palestina há muito tempo, né, e, assim, há 10, 15 anos, 20 anos, às vezes era muito difícil explicar para as pessoas que a questão era simples, que não se tratava de um problema assim super, claro, tem as suas complexidades, né, obviamente, mas não era um conflito religioso, étnico, racial, era um conflito classicamente colonial, no século XXI, um período histórico em que colônias desse tipo são uma aberração, né? Não que em algum momento tenha sido justificado, mas assim, não é o predominante da divisão internacional do trabalho. Então, assim, e era difícil explicar que os palestinos, na verdade, tinham uma causa que era muito elementar, que era conseguir se constituir como um povo com unidade territorial na sua terra ancestral. Hoje, Palestina, do rio ao mar, é uma consigna que pauta, vamos dizer assim, todo o movimento internacional, que não está composto apenas de militantes, que já tinham uma trajetória política antes, ou simplesmente de analistas e pessoas que conhecem muito o tema. Houve um salto na compreensão, na consciência do que significa o colonialismo no século XXI, a partir da ação de Israel contra o povo palestino. E isso é muito importante e abre uma crise também para os interesses dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Então, isso coloca essa situação, esse conjunto, né, essa miríade de elementos, ela traz um problema importante, né? Porque diante dessas muitas dificuldades domésticas, né, das contradições internacionais para realizar a tarefa genocida contra o povo palestino e a tarefa imperialista contra o Irã, você ter algo menos pode ser uma grande derrota para Israel. Então, qualquer outro resultado político ou diplomático que não seja o que eles estão declarando hoje vai ser encarado como uma derrota. Tá? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que calcular, né? Tem que entrar na nossa avaliação. Israel e os Estados Unidos estão apostando bastante alto em um momento em que tanto Trump quanto o Netanyahu estão enfrentando uma grande oposição interna. E uma oposição na luta de classes, a gente não pode esquecer. Então, a gente viu também dentro dos Estados Unidos o movimento contra a política de imigração, né, na Califórnia, a gente vê uma confluência dessas lutas. E aí, assim, eu só queria trazer isso porque eu estou muito em concordância com o que o Plínio está dizendo, né, a gente está numa virada histórica, um choque grande que a gente tem que se preparar para ver, mas também existem essas contradições, né? E, do ponto de vista de Israel, me parece que o genocídio que vem sendo protagonizado não tem nada a ver com enfim, os atentados de 7 de outubro, eles demonstraram as falhas, vamos dizer, né, de uma inteligência, de uma defesa que era tida como absolutamente inquestionável, que é a defesa israelense, né, e a inteligência israelense. No entanto, assim, é óbvio que o que está acontecendo foi visto como, não tem a ver com o Hamas, né, tem a ver, na verdade, com uma possibilidade, na verdade, Israel viu o atentado como uma janela de oportunidade para poder seguir à frente um plano que já tinha muito tempo, né, que era, de fato, um plano de erradicar o povo palestino de forma muito dura. E a minha hipótese, e aí eu acho que eu vi a Angela Davis falando uma coisa nesse sentido também, eu acho, não é só minha essa hipótese, mas eu acho que é uma necessidade tão vital para Israel conseguir erradicar o povo palestino ali da faixa de Gaza e né, elevar a ocupação da Cisjordânia também,
não é por um motivo muito simples e muito básico, assim, e muito importante para a gente, né? Que é o seguinte: os palestinos, eles expressam a força de um povo que se nega a ser colonizado. E se nega a ser colonizado não agora no genocídio, se nega a ser colonizado há 77 anos. A luta do povo palestino e o despojo, né, e a violência do Estado de Israel é tão grande porque justamente o que eles tentam fazer é o que foi feito com o povo haitiano após a Revolução Haitiana, né? Quando, assim, os negros no Haiti tiveram a audácia, né, de acordo com a visão de todas as potências da época, de fazerem uma revolução, de declararem a sua independência, e como resposta, eles foram sendo sangrados, sendo invadidos, e até chegar ao ponto do Haiti ser um dos países mais pobres do mundo. E o que eles querem fazer com os palestinos em Gaza não é diferente, porque essa luta palestina incessante, que já teve 2 intifadas, né, em 87, depois a intifada de 2000, e em meio a esses 2 capítulos mais conhecidos, nunca parou de se manifestar, é uma ameaça muito grande à própria existência de Israel e aos interesses do próprio imperialismo norte-americano na região. Né? A gente lembra que em março, quando teve aquele cessar-fogo, aquela primeira trégua, né, precária que aconteceu na faixa de Gaza, eu acho que vários vídeos, né, foi muito divulgado isso, os palestinos naquela situação, né, em que, enfim, a fome é o cotidiano mais presente, né, a miséria, o despojo de tudo, naquela situação, voltando para suas casas, que são ruínas agora, né, e gravando vídeos dizendo que a gente vai reconstruir tudo sim, e a gente não sai daqui de jeito nenhum. Então, assim, isso tem um poder simbólico muito importante, e isso em si é uma ameaça muito importante, né? A primeira intifada, que durou, né, de 87 até 1993, ela foi feita pelos palestinos com pedras nas mãos. Então, assim, é um povo que se nega a ser colonizado, e isso é uma ameaça muito, muito, muito grande, tanto para Israel quanto para o interesse dos Estados Unidos na região, né? Os Estados Unidos, eles tiveram uma sorte, não sei se foi sorte é um modo de falar, mas eu acho que eles têm um receio que o que aconteceu na Primavera Árabe não possa se reproduzir agora, porque o que aconteceu na Primavera Árabe? Quando a gente teve aquela série de levantamentos em 2011, né, em que, enfim, monarquias e ditaduras foram questionadas, os Estados Unidos, que na época era o Barack Obama, que estava no governo, conseguiu ali se postular como se eles fossem aliados das manifestações, das mobilizações, né, e tanto que primeiro discurso do Obama, logo que ele assume, foi no Cairo, e ele hoje sustenta o regime no Egito. Então, assim, conseguiu sustentar aquelas alianças, porque a questão do imperialismo não foi uma tônica, e a questão palestina não confluiu com a Primavera Árabe. Hoje, a questão palestina, ela coloca em pauta, no primeiro momento, a questão do colonialismo e do imperialismo. Então, é uma ameaça muito grande para os interesses dos Estados Unidos. E aí, por fim, a última coisa que eu queria trazer aqui, e aí eu acho que eu já falei demais, a potência que tem esse movimento internacional que a gente viu se constituindo com, assim, manifestações massivas no mundo inteiro, né? Eu acho que há muito tempo a gente não via manifestações tão grandes contra um genocídio, e que agora precisa assumir a bandeira da luta anti-imperialista contra a guerra declarada ao Irã, né? E que traz aí uma potencialidade muito forte, que, na minha opinião, tem uma distinção em relação a movimentos anteriores, como o contra a guerra do Iraque, enfim, outros movimentos que a gente viu nos países centrais, né, e também nas próprias nações do Oriente Médio, porque pela primeira vez a gente tem setores que estão dispostos a se dirigirem fisicamente para romper um cerco humanitário, um cerco contra a ajuda humanitária que está sendo imposto a Gaza. Isso é inédito. É inédito que, por exemplo, a Marcha Global dos Povos, que se encontraria ali com um comboio, né, que partia ali da Tunísia, iria ali
passando pela Líbia, a ideia era chegar em Rafah, na fronteira com a faixa de Gaza, né, expressava essa disposição de pessoas que, né, sensibilizadas com a causa palestina, de intervirem num conflito. E, assim, ninguém é inocente de achar que ia chegar lá e não ia encontrar uma resistência, né? O Egito, por exemplo, ele é financiado, o Egito bloqueou a marcha de chegar até a fronteira de Rafah, porque o governo do Fattah Abdel al-Sisi, que é um marechal, ele recebeu bilhões de dólares, né, milhões de dólares em financiamento dos Estados Unidos no último ano. Eles têm uma ajuda muito forte, bem como a monarquia jordana, né? Mas, de qualquer forma, por parte dos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, a gente teve contingentes que se dispuseram a marchar e chegar até a fronteira. A gente teve aí, até com o Tiago Ávila, né, que teve na flotilha, barcos que se dispuseram a ir até lá, né, numa iniciativa, assim, muito corajosa, que expressa para mim essa elevação de consciência muito importante, que é a contratendência a toda essa situação conflitiva que o Plínio trouxe para a gente, né? Então, eu acho que a equação correta é a gente sempre ver as duas partes, ver o conflito geopolítico e essa resposta. E, felizmente, a meu ver, dessa vez, a gente está vendo a geração de um novo movimento, que entende que Israel é um país colonialista, que entende que a causa palestina é legítima, que entende que não é uma questão religiosa, que entende que os palestinos não são terroristas, que era o discurso que se propagava décadas atrás, e que quer se mobilizar e quer ir fisicamente ser parte do combate disso. Isso é muito novo, e é uma coisa que a gente precisa ver com muita importância, né? Porque a violência no Oriente Médio ela está sendo proporcional à crise, né, que o imperialismo e o Estado sionista têm vivido. E para fechar de vez mesmo, eu acho que aí a gente precisa, né, eu sempre me coloquei muito a questão do porquê que aqui no Brasil o movimento pró-Palestina demorou tanto a se massificar. A gente teve agora uma manifestação grande em São Paulo, né? Teve algumas manifestações mais esparçadas aqui no Rio de Janeiro, mas sempre me chamou a atenção isso, assim, porque eu me lembro que contra a guerra do Iraque, aqui foi um local onde houve uma grande mobilização, é a segunda maior comunidade libanesa fora do Líbano, a gente tem um contingente na nossa população, né, proveniente dos países árabes importante, uma comunidade sólida, mas, assim, me parece que um grande empecilho para que a gente entre nesse mapa de mobilização também, de questionamento ao imperialismo mais ativo, é a ilusão de que o Lula, né, ao dizer que é genocídio, ao se colocar, está cumprindo seu papel dentro das instâncias internacionais, né, quando, na verdade, assim, para mim é muito importante o exemplo dos petroleiros, né, e da FUP, que tem exigido aí romper os contratos de exportação de petróleo, e acho que esse tipo de iniciativa tem que ser muito discutido, tem que ser muito abraçado por nós, né, porque essas são as vias, inclusive, da gente poder interceder nesse cenário tão catastrófico, né, quando a gente olha do ponto de vista da geopolítica das nações. Então, eu queria contribuir com essas questões, e agradeço muito o convite. Não sei, eu devo ter falado muito. Mas... Falou muito bem, né, na verdade. Simone, muito obrigado, viu, pela sua contribuição, realmente muito importante aqui para o nosso debate, mas eu vou passar a palavra rapidinho, logo, né? Rapidinho, não é para ele ser rápido, não. Eu vou passar logo para o Rames Felipe Maluf, né? Mas eu não tinha feito a apresentação dele, né? Aguardando ele entrar, que é membro, né, do Centro Cultural Otávio Brandão, é mestre e doutor em Geografia pela USP e especialista em História das Relações Internacionais pela UERJ. Né? Obrigado, Rames, por você poder, né, também aceitar esse convite de uma hora para outra, né, e estar aqui com a gente. À vontade aí, por favor. Boa noite a todos. É uma honra ser convidado a participar desse encontro. E eu creio que depois das
brilhantes, né, exposições do professor Plínio, da professora Simone. Vou tentar fazer aqui algumas contribuições, vou tentar também ser o mais breve possível, porque eu sei que já está um horário avançado. Nós tivemos aí a declaração de cessar-fogo proclamada pelo Donald Trump, e essa declaração dele, ela veio um dia depois, não só do contra-ataque iraniano às bases estadunidenses no Iraque, no Catar, mas também após a súplica de Israel pelo cessar-fogo, né? Isso tem que ficar registrado. Foi Israel quem suplicou, né, por esse cessar-fogo, porque eles não acreditavam, né? As lideranças israelenses sionistas não acreditavam que o Irã fosse capaz de responder à altura a essa agressão promovida pelos Estados Unidos e Israel. Agressão essa que simplesmente jogou na lata do lixo a ONU, o TNP, né, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e jogou no lixo também a Agência Internacional de Energia Atômica. Essas três instituições estão na lata do lixo. Estados Unidos e Israel, eles se proclamam no direito de definir quem tem o direito de existir e quem não tem o direito de existir em toda a humanidade. Ao atacar o Irã daquela forma, sem uma provocação, pela extrema violência, atingindo os civis, sem dúvida nenhuma, demonstração dessa crise, né, que o professor Plínio falou, do capitalismo, dessa híbris, né, do imperialismo. E se o Irã tivesse sido derrotado, né, seria uma catástrofe para toda a humanidade, porque estaria sancionada essa lei, a lei que declara que Estados Unidos e Israel estão acima de todos e acima de tudo. São os povos eleitos por Deus, eles têm o direito de declarar, né, quem tem o direito de existir e de não existir. O Irã tem seu programa nuclear, que é legítimo. O Irã precisa de energia, porque é um país altamente sancionado pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, há mais de 40 anos. Gostemos ou não do sistema político iraniano, né? O Irã tem o direito de ter sua fonte de energia, tem o direito de desenvolver energia nuclear de forma pacífica, como eles declararam, e foi comprovado que eles usam a energia nuclear para fins pacíficos, para fornecer energia elétrica para suas indústrias, seus lares, né? Então, o Irã, ele exerceu o seu direito de resposta e foi muito feliz em repelir essa agressão tão brutal do imperialismo. Todo o Ocidente está unido com Israel e Estados Unidos para exterminar os países, as nações recalcitrantes, que eles consideram recalcitrantes. E claro que os palestinos, por não terem justamente até um Estado formado, né, eles são as maiores vítimas. Então, o genocídio não parou. Enquanto que Israel
continuava bombardeando Líbano, a Síria, o Iêmen e o Irã, né? O genocídio na Palestina continua e parece que está acelerando. Israel parece estar assassinando aí 100 palestinos por dia na faixa de Gaza. E se a gente for observar as estatísticas, né, fornecidas por instituições de trabalho na área de medicina social, provavelmente 10% da população da faixa de Gaza, a população palestina da faixa de Gaza, foi exterminada por Israel. Isso dá em torno de uns 220 mil palestinos exterminados por Israel, calcinados. Isso seria equivalente aqui no Brasil a cerca de 22 milhões de mortos, né? É uma coisa assim insana, e isso é feito à luz do dia. Isso não muita gente até pode dizer assim, poxa, mas no Congo, a guerra do Congo já matou 10 milhões de pessoas. É verdade. Mas a guerra do Congo, ela está ocultada, né? Ali você pode fazer sua carnificina, ela está ocultada. Mas o genocídio palestino, ele é um laboratório, ele é mostrado para o mundo inteiro, né, via satélite, enfim, para que todos tenham conhecimento que esse vai ser o destino daqueles que se recusarem a aceitar a subordinação aos Estados Unidos e a Israel. Esse é o exemplo. Então, quando você tem um genocídio palestino, você viabiliza, por exemplo, a própria guerra do Congo é viabilizada pelo extermínio dos palestinos. Não é que os congoleses sejam menos importantes que os palestinos, ou os palestinos... Não se trata disso. É que o genocídio palestino, ele legitima todas as carnificinas que estão sendo executadas escondidas, longe das câmeras de televisão, né? Então, é por isso que ele é a questão central hoje da humanidade. Ele divide a humanidade. Ele é a régua, né, moral hoje, né? A questão de você apoiar ou não os palestinos não é uma questão de você ser de um determinado partido político ou de uma determinada ideologia. É você apoiar o direito, né, de todos os povos a existirem. Essa é a questão central. Então, por isso que a questão palestina ela é a regra moral do nosso tempo. E o regime segregacionista israelense, com toda essa extrema violência, com toda essa sanha genocida, está sendo derrotado militarmente em suas aventuras, né? Massacrou o Líbano ano passado, foi derrotado, não conseguiu conquistar 1 milímetro do território libanês. Eles tinham aquele velho plano de invadir o Líbano, tomar o sul do Líbano e colocar um puppet, né, um fantoche na presidência do Líbano. Eles só foram relativamente bem-sucedidos na questão do Líbano, que eles conseguiram botar um puppet lá na presidência do Líbano, ano passado, porque o governo da Síria, o sistema político sírio, foi destruído. Quando caiu o governo do Baas na Síria, né, o Estado Nacional Sírio desapareceu. O Estado Nacional Sírio foi implodido. E existia de forma muito precária pelas ocupações militares que a Síria sofria, tanto de, claro, de Israel, mas também da Turquia ao norte e a leste das tropas estadunidenses e seus aliados locais. Então, foi só a queda na Síria que permitiu essa, digamos assim, vantagem para Israel na questão do Líbano. Mas foram derrotados militarmente lá no Líbano. Na Síria, na própria Síria, o governo do Baas caiu, o governo do partido Baas caiu, não por causa dos bombardeios israelenses constantes, perpetrados por esse regime sionista,
principalmente a partir de 2007, quando Israel alegou que havia uma usina no norte da Síria que estaria produzindo, enfim, material nuclear. Essa velha história, né, que eles não mudam nunca. E desde 2007, Israel bombardeia sistematicamente a Síria, depois de longas décadas sem bombardear o território sírio. E, mesmo assim, Israel não foi capaz de derrubar o governo do Baas. Quem derrubou o governo do Baas foi a invasão, né, dos grupos terroristas apoiados pela Turquia. Foram as tropas turcas em apoio a esses grupos terroristas, esses esquadrões da morte, né, ligados à antiga Al-Qaeda e o falso exército de libertação da Síria. Foram essas forças que derrubaram o governo do Baas na Síria, que já estava fragilizado pelas sanções brutais que os Estados Unidos haviam impostos aos sírios. Então, isso é que realmente derrubou o governo do Baas. Não foi Israel, não foram os bombardeios israelenses que derrubaram o governo da Síria. A mesma coisa, Israel bombardeou o Iêmen, não derrubou o governo do Iêmen, não neutralizou o Iêmen continua lançando seus mísseis contra Israel, ainda tem a ameaça do Iêmen fechar ali o Estreito de Bab el-Mandeb, né, ligando o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Então, Israel não está alcançando seus objetivos. E, por último, o ataque ao Irã, onde não só o governo, né, o sistema político islâmico que adveio da Revolução de 79, mas também como o próprio programa nuclear iraniano não foi danificado, não sofreu grandes perdas pelos bombardeios conjuntos estadunidenses e israelenses. Então, Israel não alcançou nenhum dos seus objetivos. E talvez por isso até tenha recrudescido os seus bombardeios à faixa de Gaza, já que não conseguem controlar totalmente a faixa de Gaza, não tem um controle efetivo sobre a faixa de Gaza, sofrendo perdas. Entre ontem e hoje, 4 soldados israelenses, isso, dados oficiais, foram mortos em emboscada da resistência palestina, e isso com uma população de 2 milhões de palestinos passando fome, com um bloqueio severo que Israel impõe, isso com digamos assim, o total silêncio da comunidade internacional. Porque a comunidade internacional, isso aí vai pesar, né, principalmente para aqueles grupos e países que se colocam como antissistêmicos, né, anti-hegemônicos, como os BRICS, por exemplo. O fato dos BRICS não colocar a questão palestina e o genocídio na pauta principal do debate, né, isso é um ponto negativo. Os BRICS tinham que ter um plano, minha forma de entender, um plano para não só libertar os palestinos que estão ali na faixa de Gaza, massacrados por Israel, mas também toda a Palestina. E me desculpem, mas é isso que eu penso, que eu sei que existe a questão do realismo político, existe a possibilidade concreta de um confronto direto entre os Estados Unidos, Rússia e China, né? Eles provavelmente não pretendem arriscar isso, digo Rússia e China, não pretendem arriscar isso, mas outras ações mais contundentes deveriam ser postas em prática para parar esse genocídio, né? O comércio, por exemplo, que esses países têm, os países dos BRICS têm com Israel, uma coisa assim, não tem explicação.
porque não é um comércio irrisório do ponto de vista econômico, se a questão é econômica e financeira, é um comércio irrisório, e eu creio que políticas mais contundentes deveriam ser feitas pelos BRICS. Os BRICS deveriam propor isso, vai ter reunião deles, eu creio que tem que haver uma pressão para que os BRICS tomem uma atitude dura, contundente contra o genocídio em Gaza. Não é possível chegarmos a 2 anos de genocídio assim, a céu aberto, transmitindo ao vivo, todos os dias, imagens de crianças sendo calcinadas, mulheres grávidas, hospitais bombardeados, escolas, universidades, e assim, me choca muito o fato de que universidades brasileiras têm um convênio com Israel, sendo que Israel é um dos países que mais destrói universidades no mundo. Todas as universidades na faixa de Gaza foram destruídas. E Israel tem uma política de assassinar cientistas. Vários cientistas iranianos foram assassinados por Israel, físicos, químicos, mortos por Israel. E isso para não falarmos do passado, nos anos 90, 80, 70, Israel assassinando vários físicos árabes, e, enfim. Então, como é que a comunidade científica, acadêmica do Brasil mantém esses laços com esse regime de segregação racial, esse regime colonial, essa excrescência, né, que, enfim, continua existindo em pleno século XXI. Não há razão para que esse tipo de coisa continue existindo, a não ser, obviamente, né, a ideologia supremacista dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos é o principal responsável pela existência de Israel, até porque os Estados Unidos foram fundados mediante o genocídio. A ideologia dos Estados Unidos é a supremacia racial branca e anglo-saxã, né? Então, e o próprio sionismo cristão, ele veio do mundo anglo-saxão, ele veio da Inglaterra, principalmente, após a Reforma Protestante, no século XVII. Então, o sionismo cristão é mais antigo que o sionismo judaico. E já no século XIX, a gente não pode esquecer, o Lord Palmerston, ele já reivindicava um território para os judeus na Palestina, para assegurar os interesses geoestratégicos dos britânicos naquela região. Então, isso 1842, ou seja, 107 anos antes da fundação de Israel, os britânicos já reivindicavam um território para os judeus na Palestina. Então, com fins coloniais, geoestratégicos, enfim. Então, só o racismo justifica a existência de Israel. E esse comércio que o Brasil tem assim, é uma coisa assim inacreditável, que o Brasil, um país que a grande parte, eu até diria, a grande maioria da população é de origem africana, tem um grande contingente populacional que é de origem asiática, aí isso inclui não só os japoneses, coreanos e chineses, mas também árabes da Ásia, né, o Líbano, Síria, são países asiáticos. A própria Palestina, né, está localizada na Ásia, né? E, então, o Brasil, que tem, fora a população nativa brasileira, né, então, uma grande parte da população brasileira não tem origem europeia, ou então essa origem europeia está diluída aí com essa mescla com outros povos de outros continentes, e o Brasil se coloca nessa posição tímida em relação a esse genocídio, muito tímida em relação a todas as agressões imperialistas, como se o Brasil não tivesse nada a ver com isso. Mas está a 10 mil quilômetros de distância, mas isso tem a ver com todos nós aqui.
né? Se o Irã não pode ter energia elétrica, como diz os Estados Unidos e como diz Israel, então por que o Brasil vai ter energia elétrica? O que o Brasil tem de melhor em relação ao Irã? Óbvio que toda a lei que é imposta ao Irã vai ser imposta ao Brasil. Se não é imposta agora, pode ser imposta no futuro. E a questão do próprio genocídio. Então, eu queria fazer essa intervenção, não vou me alongar mais, mas eu queria que isso ficasse claro para todos aqui, que eu creio que é possível fazer mais. Os BRICS precisam fazer mais, o Brasil precisa fazer mais em relação a essa híbris, né, imperialista, racista, colonialista de Israel aos Estados Unidos, que eles estão se colocando acima do bem e do mal, acima de todos, de toda a humanidade. E isso, obviamente, não vai levar a bom termo. Obrigado aí pela atenção e desculpe aí qualquer coisa em relação ao minha explanação muito extensiva. Nada para desculpar, Ramos. Ao contrário, viu? Obrigado pela sua contribuição também. Na verdade, eu estou bem feliz, né? Porque de domingo para hoje a gente conseguiu montar uma mesa de alto nível, né? Com todas as contribuições importantes para a nossa reflexão.